teleconsulta foi uma nova ferramenta que veio a ser introduzida principalmente na altura do Covid, portanto na altura pandémica, e foi uma forma que foi criada de podermos maximizar e chegar a mais pessoas de uma forma também mais segura para as próprias pessoas e de forma que também as mesmas se sintam mais acompanhadas no que diz respeito às suas patologias, às suas dúvidas e as necessidades do ponto de vista de saúde. Tanto quanto eu sei, a teleconsulta já existia antes do Covid, mas sem dúvida foi durante a fase pandémica que ela teve o seu maior crescimento e foi a partir daí que ela tornou-se muito mais divulgada entre as pessoas. Nós todos temos vidas super ocupadas e então, muitas vezes, ou por falta de tempo ou por falta de capacidade da pessoa se deslocar onde existe realmente uma consulta mais diferenciada, tinha que se criar uma fórmula, ou foi criada esta fórmula de encurtar essas distâncias e, portanto, quando tu tens uma teleconsulta, o que é que permite? Permite que se tu quiseres ter uma segunda opinião, se tu quiseres ter uma consulta especializada, se tu quiseres falar com um determinado profissional, tu não tens que apanhar um avião para vires à Madeira, por exemplo, tu não tens que apanhar um avião para ires a Lisboa, tu podes simplesmente solicitar e disponibilizar-te a realizar essa consulta, se a pessoa também assim o tiver, e poder partilhar e ter mais informação em relação à tua situação de saúde. Olha, uma das áreas que existe é principalmente áreas médicas, como é óbvio, porque se tu tens, ou então áreas cirúrgicas, quando tu tens já reunidos um conjunto de exames e que depois os profissionais de saúde podem ajuizar sobre aquilo que a pessoa vai entregar em termos de sinais e sintomas e nos exames complementares, mas é predominantemente em relação às disciplinas e áreas médicas, como é o caso da medicina já familiar, da medicina interna e outras áreas mais ligadas à parte de especialidades médicas. Sim, 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 sem dúvida. Ou seja, imagina, há muitas pessoas, porque repara, nós temos tendência sempre a olhar para a nossa realidade porque é onde nós estamos, não é? Mas se tu transportares, por exemplo, para Portugal continental, em que tu tens ainda distâncias muito maiores por percorrer para atingir centros onde têm pessoas de determinadas especialidades, a teleconsulta vem encurtar imenso essa possibilidade e permite que uma pessoa que esteja numa zona mais remota, por exemplo, sei lá, numa zona do Alentejo ou do interior, em termos de Portugal continental, consegue ter acesso a um especialista de Lisboa, a um especialista que esteja radicado, por exemplo, também no Porto, etc. Portanto, acaba por ser fantástico essa possibilidade, porque depois também o colega tem a possibilidade de, comunicando com a própria pessoa, lhe dizer, olha, o seu caso é suficientemente grave e motiva a que venha cá ter. O seu caso é uma situação que facilmente vamos tentar controlar desta forma e vamos ver a evolução. O seu caso é apenas para manter vigilância, ou seja, é muito importante porque para muitas pessoas significa a possibilidade de ter o contacto com alguém da área da saúde sem ter que mover, entre aspas, mundos e fundos para chegar a essas mesmas pessoas. Claro, curiosamente, uma das coisas que já me aconteceu, e eu também faço teleconsulta, foram pessoas que estavam, por exemplo, em Câmara de Lobos e depois não as conhecia, de facto, mas depois, quando tu pedes o número do utente para iniciar o processo, quando tu fazes a inclusão numa das tuas bases, tu pedes sempre o número do utente para abrir a ficha do processo. E as pessoas começam por dizer 79, que é um número madeirense, e tu questionas, mas está na Madeira? Estou. Mas é madeirense, mas não está na Madeira. Não, eu sou madeirense e estou na Madeira. Só que não me dava jeito ir para o Funchal, não me dava jeito entrar naquela confusão do trânsito em que está o Funchal. Eu queria ter esta consulta, achei que assim seria também ótimo, e então fiz o agendamento. Portanto, sim, mais do que também outras pessoas, como existem pessoas que eu sigo de Lisboa, Braga, Algarve, também as mesmas pessoas que estejam cá e queiram realizar a teleconsulta, acaba por encurtar a distância, encurtar o tempo e facilitar imenso o acesso ao profissional de saúde.
Todas as pessoas que realizam teleconsulta, nós realmente tivemos a fase do Covid para, entre aspas, ganhar o fenómeno de tolerância. Anteriormente, a consulta propriamente dita tinha que ser fisicamente. E a consulta estava preconizada e está desenhada para ser fisicamente, não está desenhada para ser feita sobre teleconsulta. Só que à medida que nós também vamos evoluindo, não é? E o tempo também vai evoluindo, é permitido que também seja acompanhado por parte de todas as áreas do saber, inclusive também a parte da medicina, a melhor forma ou a forma mais rápida e mais adequada para também estar em contacto com o utente. E acaba por ser um fenómeno que foi ganhando essa preponderância com a parte do Covid, com a fase pandémica, e permitir que hoje em dia nós pudéssemos estar mais à vontade em relação à sua utilização. É claro que se me perguntar o que é que eu prefiro, é sempre preferível ter a consulta presencial. E eu penso que todos os profissionais irão preferir ter a consulta de modo presencial. Agora, se nós formos colocar nos pratos de uma balança os benefícios e as coisas menos boas que acontecem, é sempre muito melhor para uma pessoa ter acesso a cuidados de saúde, através, por exemplo, de uma teleconsulta, do que permanecer numa situação em que não tem qualquer forma de discutir com ninguém ou de abordar com alguém a sua situação, o seu problema de saúde. É uma opinião muito pessoal a que eu vou dar. Implicava ter que se fazer um pouco de pensar sobre a melhor forma e melhor estrutura, mas sem dúvida que em casos tendencionalmente não graves ou em casos que sejam, por exemplo, de continuidade de seguimento de patologias crónicas não graves, recuperação de receituário, etc, 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 acaba por ser uma forma que iria descongestionar de certa maneira, os serviços. É claro que isto obriga depois a um pensamento de várias ordens e de várias áreas, de forma que as coisas fossem bem realizadas, fossem bem pensadas e fossem bem estruturadas, quer do ponto de vista do utente, quer do ponto de vista do profissional, para que não houvessem falhas, como é óbvio. Houve uma fase, durante a fase pandémica, em que realmente procedeu-se à consulta telefónica, que era uma consulta que estava disponível e que hoje em dia ainda algumas especialidades realizam em relação ao follow-up de alguns pacientes, de alguns doentes. No remanescente, eu sei que existem alguns programas que estão a ser desenvolvidos, e penso também para aproveitar agora a parte do PRR, no sentido também de fomentar que haja uma maior possibilidade de haver quer ligação entre profissionais, ou seja, imagina, estás a fazer uma intervenção cirúrgica e teres o apoio de outros profissionais da mesma área, mas mais especializados, que se encontrem, por exemplo, num hospital no Porto ou num hospital em Lisboa, e possivelmente também na ligação entre os próprios profissionais e os utentes. Os centros de saúde já são feitas teleconsultas ou ainda Não tenho conhecimento em relação aos centros de saúde. Em hospital, nada. Em hospital eu sei que continua a haver a possibilidade de haver a consulta telefónica. Não é propriamente bem uma teleconsulta, porque a teleconsulta pressupõe uma associação de vídeo e áudio quando tu estás a realizar a consulta, tem que haver partilha de documentação e etc. Mas não tenho mesmo conhecimento de causa em relação a outras unidades hospitalares ou centros de saúde. Nós temos já teleconsulta, por exemplo, quando nós realizamos, por exemplo, o apoio, por exemplo, uma coisa que existe muito, que é o apoio entre a urgência do Serviço Regional de Saúde e a urgência do Centro de Saúde de Porto Santo. Aí existe muitas vezes, não é propriamente uma teleconsulta, porque não é ou seja, não é com um utente, mas é, entre aspas, uma reunião interdisciplinar entre um colega de Medicina Geral Familiar e um colega de Medicina Interna, em que faz uma avaliação conjunta da situação do utente, dos exames, e, portanto, aí há uma teleconsulta em prol de um utente. Portanto, acho que é, sem dúvida, uma mais-valia, porque permitirá, no futuro, que haja uma maior interligação entre os vários centros de saúde e as unidades hospitalares e os colegas de especialidades diferentes.
aqui é uma dificuldade logo muito grande, tu não consegues fazer um exame objetivo, não é? Ou seja, tu consegues escolher uma anamnese, tu consegues perceber um pouco dos sinais e sintomas da pessoa, mas não consegues fazer o exame objetivo, que faz parte do conjunto da consulta médica propriamente dita. E, portanto, isso é logo um dos aspectos aqui muito importantes, que é esta limitação do ponto de vista do exame físico. E depois, pronto, como a consulta é, de certa forma, uma consulta também à distância, esta distância também está implícita. Tu não consegues exercer muitas vezes ou ter muitas vezes a mesma entrega, a mesma proximidade que tu tens, por exemplo, com uma pessoa presencial, em que a pessoa realmente está à tua frente, conhece-te mais do que uma circunstância, consegue partilhar muito mais também contigo. E, portanto, entre a parte do exame físico, que é imprescindível, não é? Pelo menos em algumas circunstâncias, da maior parte das consultas, e esta parte, esta proximidade, são estes para mim os dois grandes handicaps relacionados com a parte da teleconsulta. Eu penso que, essencialmente, com a construção até do novo hospital, e mesmo antes disso, penso que em termos de telemedicina as coisas vão evoluir muito rapidamente nesse sentido. Até porque o resto do mundo está a evoluir dessa forma e, portanto, nós costumamos estar a par e par com aquilo que vai acontecendo em termos mundiais e nacionais e, portanto, penso que eu não tenho conhecimento de causa, mas penso que estamos integrados dentro de um sistema que permitirá que, dentro em breve, realmente a parte da teleconsulta, da incorporação até mesmo da inteligência artificial, do ponto de vista da saúde, vai estar presente nos nossos dia-a-dia. E como é que já começou a trabalhar assim este processo todo e que vê agora este desenvolvimento, como é que vive isto? Como é que vê? Eu vivi isto com muita alegria, porque realmente nós não devemos recear algo que venha nos complementar, ou seja, aqui a possibilidade é sempre ter um diagnóstico mais preciso para o doente, ter uma terapêutica mais precisa para o doente, ter um mecanismo mais integrador com outras especialidades e com suporte de inteligência artificial e realmente conseguir induzir a que haja realmente todo um processo de maior acolhimento e de saúde para o próprio utente. Portanto, vem na melhoria dos cuidados que nós vamos prestar, que tornam-se muito mais precisos e muito mais adequados para o próprio utente. Existem handicaps? Existem coisas que têm que ser moldadas, sem sombra de dúvida. Existe uma parte da inteligência artificial que tem que ser totalmente dedicada à saúde, tem que ser muito bem supervisionada, porque ela assenta sobre aquilo que nós introduzimos de base, ou seja, é preciso perceber também o que é inteligência artificial e como é que ela vai ajudar a saúde, e isso é um aspecto importante, por exemplo, levou-me a fazer formação nesse sentido, que é para que depois dessa mesma base de dados, que seja uma base de dados consensual, nós possamos ter, por exemplo, no caso de uma inteligência artificial, algo que nos dê um suporte com cunho científico realmente real, importante e concretizável. Não podemos confiar, por exemplo, numa inteligência artificial que tem milhares de suportes de mais variadas áreas, que muitas vezes não são validados na sua admissão e por isso muitas vezes se tornam determinadas respostas que não são verosímeis para o doente no presente momento. Portanto, terá que nascer aqui uma nova entidade, essa nova entidade tem que admitir a deposição de informação médica verificada para que depois possa emergir uma verdadeira inteligência artificial dedicada à área da saúde e sem sombra de dúvida que isso também será o futuro, juntamente com a telemedicina e a consulta online, para permitir uma melhor prestação dos serviços para os nossos utentes. É preciso ter atenção e ter um pensamento crítico. Porquê? Porque a inteligência artificial, muito sucintamente, só para tentar explicar a quem nos vai ler e ouvir, ela assenta sobre qual a informação que eu estou a dar para fazer a base para. É claro que quem está a programar inserir o máximo de informação credível, porque não quer criar uma inteligência artificial que sabe que não vai ter validação por parte de qualquer profissional. Mas os erros acontecem, porque muitas vezes quem faz a integração dessa informação nem sempre são também profissionais de saúde. É como se eu estivesse a integrar informação sobre a saúde. Tu não consegues validar se aquela informação é válida ou não válida, mesmo que a retires de locais que são supostamente válidos, não é? Para além disso, tu tens que proceder sempre a uma atualização da informação que tu colocas. Isto querendo dizer o quê? Que a inteligência artificial ainda não é considerada um apoio neste momento à parte clínica, exatamente porque faz falta esta inteligência artificial verificada. E quando eu digo verificada, é verificada da mesma forma que nós temos normas de orientação terapêutica, ela é verificada por quem também elabora, por exemplo, normas de orientação terapêutica e que servirá de base para nós, profissionais, e para os utentes, para ter como um suporte
à sua patologia, às suas dúvidas. Portanto, é preciso ter muito cuidado neste momento com a informação que nós retiramos, é preciso ter cuidado com o modo como essa informação influencia a relação que nós temos com o profissional de saúde, porque aquilo que nós queremos é melhor servir as pessoas e, portanto, temos de ter atenção onde é que a informação é obtida, como é que ela foi verificada e validada antes de poder utilizar a mesma.